Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Amém. Sejam bem-vindos. Mais um culto hoje com um novo horário e motivo de felicidade para nós. Nós sabemos que com isso nós podemos ter um grupo maior de irmãos reunidos, congregando no mesmo horário, e isso é muito bom. Queria te convidar para abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Êxodo 3, do 1 ao 5. Acho que vai estar na tela aí também. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos nessa manhã, ó Deus. Te agradecemos em primeiro lugar, ó Deus, antes de qualquer coisa, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa manhã, mais uma vez, ó Deus, para oferecermos este culto ao Senhor, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, fala com os irmãos que nos acompanham pela rádio, pela internet, por todos que estão aqui presentes, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua mensagem seja diretamente aos nossos corações, ó Pai, e que possam gerar frutos que permaneçam e que possam, Pai querido, multiplicar segundo a vontade do Senhor. Nós oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Obrigado. Eu peguei o tema desse texto, acho que pode até baixar um pouquinho, não sei se está no retorno aqui, ou acho que está meio alto aqui. Eu peguei um pedacinho desse texto para dar o tema a essa palavra, quando Moisés disse: Vou até lá para ver esta grande maravilha. Ele vê a manifestação de Deus, que nós chamamos de teofania, que é a presença, a manifestação de Deus ali, diante dele, aqui na terra, e ele diz: Que grande maravilha. Então eu dei o tema para essa palavra: Vejam que grande maravilha é a presença do Senhor. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre isso, e eu costumo sempre dizer: o Senhor se faz presente aqui neste lugar, neste momento, amém? Através de nós, mas onde dois ou mais se reúnem em teu nome, ali ele se faz presente. E olhando esse texto, a gente olha para quem Deus aqui aparece ali naquela sarça para Moisés. Nós sabemos que a Bíblia é muito interessante, que quando ela fala de 40 anos, ela fala de uma geração. E nós entendemos que Moisés, a Bíblia nos relata desde o seu nascimento, ele viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, e agora o Senhor o chama para 40 anos na sua presença, para que ele pudesse mesmo libertar o seu povo do cativeiro, libertar o seu povo de um estado de escravidão, que estavam ali há séculos sofrendo, mas agora Deus chama Moisés. E o interessante é que esse texto vai dizer que era um dia comum. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro, estava ali de boa, apacentando as ovelhas, como fazia há 40 anos, já era um homem de 80 anos, e ali apacentava as ovelhas do seu sogro, e foi naquele dia que o Senhor se manifestou a Moisés. Eu imagino que esse tempo todo que ele passa na casa do seu sogro, nós sabemos que lá atrás, ele nasceu numa época muito difícil. Não sei se todos conhecem a história, que o faraó pede para que matasse todas as crianças, porque os hebreus estavam crescendo muito, e a sua mãe coloca no cestinho de junco, coloca lá no rio Nilo, e esse cesto desce até a princesa cuida dele. A história é muito bacana, e ele cresce, mas ele vê o seu povo sendo humilhado, e um dia ele vai intervir numa briga onde os seus irmãos hebreus estavam ali sendo maltratados. Ele acaba matando um homem, por causa disso ele tem que fugir, e agora ele fica 40 anos no deserto, forma uma família, e agora está ali com seus 80 anos, e Deus agora vai lá e o chama para uma grande missão. Eu não sei quantos anos você tem,
Eu não sei se é logicamente que nenhum de nós lembramos o dia que nascemos, mas você lembra o dia que você nasceu, sim ou não? Eu nasci 2/11/1970. Se você fizer uma conta rápida agora, você sabe quantos anos eu tenho. Então eu sei o dia que nasci. Não me lembro como foi. Minha mãe já me contou como é que foi a história. Provavelmente eu ia ser abortado, né? Muitas pessoas pediram, incentivaram que ela fizesse o aborto, mas ela decidiu que não e acabou que nasceu o Reinaldo. Interessante que de lá, durante grande parte da minha vida, eu caminhei sem ter conhecimento das Escrituras. Mas foi um dia comum, como outro qualquer. É lógico que eu estava aqui na igreja naquele dia. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez, quantas vezes você já veio aqui. Eu não sei, talvez para você hoje é um dia como outro comum. Mas foi naquele dia que o Senhor se manifesta a Moisés para mudar a história de uma nação, para Deus gerar um povo. Deus vai dizer que o tempo que Moisés passou com o povo no deserto, os profetas vão lembrar daquele tempo como o tempo da mocidade. Lembra quando nós que já estou agora na meia idade, caminhando para a melhor idade, eu fico lembrando da minha infância, da minha juventude, e é uma nostalgia. A gente acha, né, gostoso de lembrar daquele tempo, onde a gente fazia muitas coisas assim, sem muito compromisso. E nesse texto, a palavra de Deus, os profetas vão lembrar desse tempo de Moisés no deserto com o povo ali, que não foi fácil, mas como foi um tempo gostoso que eles passaram juntos com Deus. Então Deus chama Moisés dali em diante para que estivesse com ele todos os dias da vida de Moisés. Foi assim que Deus nos chamou um dia. Me lembro direitinho, no dia que levantei minha mão, sem muito entendimento, e hoje vejo que já passaram-se muitos anos, e Deus continua na minha vida, Deus continua me guiando, me ensinando, me capacitando, me dando forças. Então Moisés, num dia comum, ali o Senhor aparece, a Bíblia vai dizer que ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente, né? E essa sarça alguns veem como uma imagem de Israel, né? Aquela nação, e de como uma representação que eles eram a luz de Deus para o mundo, mas eles eram muito perseguidos, mas nunca consumidos. Queridos, nós cristãos, a vida não é fácil. Muitas vezes nós somos perseguidos, mas nunca consumidos. Nós somos como aquela sarça. Uma sarça naquela região era muito comum de incendiar. Ela inflamava e pegava fogo por causa do calor daquele lugar, e aquelas plantas se consumiam. Pegava fogo e se consumia. E Moisés aquele dia ficou espantado, que aquela não se consumia. Ela pegou fogo, mas não se consumia. Deus se manifestou a eles de uma forma que era muito natural acontecer ali, mas algo lhe chamou a atenção. E isso representa o povo, alguns acreditam que representa o povo de Israel, que são perseguidos, mas não são consumidos. E representa também Moisés, uma sarça, uma coisa frágil, uma coisa que estava ali seca, mas que havia agora a presença de Deus na vida dele. Então havia agora o fogo do Espírito Santo, esse que está na sua vida, amém? Nós somos como uma sarça ardente, queridos, mas aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. E quando nós entendemos essas coisas, nós nos alegramos. Então, com a ajuda de Deus, nós sabemos que dali em diante nada mais foi obstáculo para a vida de Moisés. E ele diz: vou lá ver que grande maravilha aquela que estava ali. E eu fico pensando que quando as pessoas veem a presença de Deus na minha e na sua vida, eles podem dizer: vamos ali ver que maravilha que está acontecendo na vida daquele povo. Sabia que muita gente passa aqui na igreja e fica encantado da gente estar sentado aqui no domingo de manhã, louvando, adorando a Deus. Eles ficam assim: eu quero conhecer, eu quero estar ali, que maravilha, o que está acontecendo ali naquele ambiente? Eu fico pensando que só pode ser a presença de Deus, amém? Porque por nós mesmos, a pessoa passar e me ver aqui, eu acho que ela sai até correndo. Mas quando ela vê um povo, ela vê algo diferente, pode ser que ela veja a presença de Deus. E assim deve ser quando as pessoas nos veem também. Mas o que eu quero frisar nessa manhã é que o Senhor, quando Moisés vai chegando, o Senhor pede para que ele pare. Pare aí, né? O texto vai dizer exatamente assim: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O Senhor, Moisés vai chegando, o Senhor agora já pede que ele tire as sandálias dos seus pés, porque aquela região que ele andava, que ele estava todos os dias da sua vida, agora com a presença de Deus, era uma terra santa. Eu não sei como é que você enxerga a sua casa, não sei como é que você enxerga seu lar,
O fato de você estar lá, nós sabemos que através do Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo habita em nós, amém? Então essa mensagem que o Senhor aqui, esta chamada para Moisés, tire a sandália dos seus pés, deveria ser um hábito na minha e na sua vida todos os dias, enquanto nós estivermos presentes nessa terra. Eu fico pensando o seguinte: nessa pandemia nós aprendemos tanta coisa. Uma delas foi tirar as sandálias dos nossos sapatos, dos nossos tênis, antes de entrar em casa, sim ou não? E isso é benéfico para a nossa família. Nós aprendemos que na rua nós podemos pisar em saliva, alguém cuspiu ali e tal, e nós não queremos levar essas contaminação para o nosso lar. Então, ao chegar na porta da nossa casa, muitas vezes nós tiramos os nossos sapatos, os nossos chinelos, tiramos a meia. Tem gente que já sai direto para o banheiro, já toma o seu banho, aí sim volta agora para ter comunhão na sua casa com a sua família. Eu fico pensando e queria que você pensasse a partir de hoje, todas as vezes que você fosse tirar a sandália dos seus pés, que você fizesse o que a Bíblia nos ensina: examine o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo e tenha comunhão com o Senhor Jesus. Eu fico pensando a partir de hoje, querido, quando você tirar as sandálias do seu pé lá na porta da sua casa, examine-se a você: o que eu tenho trazido para dentro da minha casa? Que tipo de contaminação eu tenho feito adentrar pelos portais da minha casa? O que eu tenho vivido no dia a dia que eu não posso trazer para a minha casa? Nós vivemos no planeta Terra, nós vivemos no mundo secular. O que eu não posso ver na minha casa? Onde eu não posso ir? Eu queria te convidar que você fizesse um autoexame. É interessante que muitos lares são destruídos, queridos, por linguajares profanos. O que você tem falado dentro do seu lar? Que tipo de linguagem você expressa no seu lar? Brigas, ciúmes. Você acha que numa terra santa o Senhor fica tolerando brigas e ciúmes? Você acha que isso é um ambiente? Se sua casa... Eu fico pensando nas nossas células, pastora Donai. Querido, hoje nós somos mais de 30 células, talvez espalhadas por aí. Cada célula dessa, eu não tenho dúvida nenhuma, é uma terra santa. Os líderes dessa célula têm que ter o entendimento que ali é uma terra santa. Eles precisam tirar as suas sandálias. Eles precisam entender que aquele espaço que o Senhor, né, nos dá o prazer de desfrutar, não pertence mais a nós, mas pertence a Ele, por causa da presença dEle, e é santo. Ofensas, críticas, sabia que muitos maridos, esposas, filhos, muitas ofensas, críticas, mentiras, mágoa, infidelidade, falta de reconhecimento, falta de perdão. Que tipo de sandália nós estamos tirando lá fora? Será que estamos tirando mesmo as sandálias ou nós estamos trazendo tudo isso para dentro de casa? A falta de perdão me leva ao texto de Hebreus 12:15, diz assim: tome muito cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Tome cuidado para não se tornar uma planta amarga. O texto que nós mais conhecemos fala de uma raiz de amargura. Ele vai citar que nós não devemos alimentar a amargura no nosso coração, que vão criar raízes de amargura, e essa raiz de amargura vai contaminar todos, vai nos contaminar e todos que estão à nossa volta. Eu fico pensando, que não sei como você tem vivido na sua casa. Quando você chegar na sua casa hoje, que você tirar suas sandálias, precisa de perdoar alguém? Faça isso, querido. Precisa de liberar perdão? Faça isso. Precisa de pedir perdão? Faça isso. Limpe toda essa sujeira. Lembre-se, o Senhor chama Moisés, querido, uma grande caminhada. Ele ia resgatar um povo que estava clamando e chorando pela escravidão do que estavam vivendo. Sabia que Deus pode estar te levantando para que você seja o canal de cura para a sua casa como um todo, para a sua família? Eu fico pensando nas nossas células, ali é um ambiente onde Deus vai trazendo as pessoas para serem curadas. Então nós nos purificamos. E quando o povo vai chegando lá em casa nas nossas células, que a gente começa a orar, que a gente começa ali. E uma das coisas que nós precisamos entender, querido, para avaliar isso, nós precisamos olhar para nós em primeiro lugar. Como nós nos enxergamos? Como nós enxergamos
a nossa família. Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, como eu disse lá atrás. Ouvir falar do Senhor é muito bom, sim ou não? Ouvir falar do Senhor é muito bom. Sentir a presença do Senhor, o que você acha? É melhor ainda? É muito melhor sentir a presença do Senhor. Eu sei que muitos conhecem a Deus, mas muitos ainda não entenderam quem são no reino de Deus. E nessa manhã, a ideia com essa palavra é que você entenda que nós precisamos descalçar, tirar as nossas sandálias e entender que a terra que caminhamos, com quem nós caminhamos, isso representa uma terra santa. Paulo fala de muitas atitudes que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Efésios 4, 25 a 32. Ele diz assim: se você não quer levar nenhuma contaminação para sua casa, querido, como você faz aí na pandemia, você tira seus sapatos do lado de fora para não levar o vírus para dentro da sua casa. O texto diz assim: abandone a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Querido, o cristão não pode mentir, o cristão tem que ser verdadeiro. Evitem linguajar sujo e insultante. Vai pensando nisso dentro do seu lar. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, de calúnia, bem como qualquer maldade. Você pode ler lá em Efésios 4. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Se queremos viver uma vida abençoada, e se queremos que a nossa família viva uma vida abençoada, se queremos que os nossos irmãos vivam uma vida abençoada, que esses princípios possam fazer parte diariamente da nossa vida. Sabe o que a Bíblia fala, querido? De tudo que você precisa de guardar na sua vida, a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Do seu coração procedem as fontes de vida. O que você tem jogado para dentro aí do seu coração, da sua alma? O que te alimenta diariamente? Querido, a palavra de Deus, ela tem que ser um alimento diário na nossa vida. Se você joga todo dia isso para dentro do seu coração, querido, todos os princípios, todos os ensinamentos para você ser um homem, uma mulher bem-sucedida no reino de Deus, para você ter uma vida de paz, por mais que as dificuldades venham, você vai estar em paz, porque você está fazendo segundo a palavra. E quando nós fazemos segundo a palavra, nós vamos olhar para Moisés, todas as batalhas que eles lutaram, em todo aquele período no deserto, e depois na entrada de Josué na terra prometida, que essa era a promessa do Senhor para eles, todas as batalhas que eles lutaram, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da direção do Senhor, eles venceram todas elas, eles não perderam nenhuma. Eu profetizo sobre a sua vida, eu não sei qual é a batalha que você tem lutado, mas com o Senhor, ela já vai estar vencida em nome de Jesus, amém? Ela já está vencida porque o Senhor é quem peleja as nossas batalhas. Então, querido, a fonte de vida está em nosso coração. Eu estava pensando, se você quiser contaminar um rio, contaminar a água dessa cidade inteira, para que chegue uma água contaminada em todos os lares, o que nós precisamos fazer para contaminar um rio inteiro? O que nós precisamos fazer para contaminar um rio? Andar com a máquina no meio do rio ali? O que é? É só contaminar a fonte, querido. Se você contaminar as fontes, por onde essa água jorrar, essa água vai estar contaminada. O nosso coração, a Bíblia fala, é a fonte da vida. Portanto, está falando, guarde o seu coração. O texto vai dizer lá na frente, para você tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado por onde anda, e você vai estar guardando o seu coração. Se há algum lugar que afeta então a nossa vida, que pode mudar a minha e a sua vida, esse é o nosso coração. E eu fico pensando aqui nas experiências. A Bíblia nos fala que depois de muitos anos, Moisés agora já com o povo no deserto, e agora eles chegando para entrar na terra prometida, Moisés agora envia ali 12 príncipes, querido, 12 espias, 12 príncipes para observar a terra, porque Deus fala com Moisés assim, naquele dia ali, Deus estava chamando Moisés para que ele fosse até o Egito, e que ele tirasse o seu povo do Egito,
que Ele ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. E nós sabemos da história que tudo isso foi feito através daquelas várias pragas. O Deus com a mão forte os tirou, abriu o mar vermelho, os conduziu pelo deserto, e agora chegam diante da terra prometida, e o Senhor pede que eles vão lá observar aquela terra. E eu queria ler o nome dessas pessoas que o Senhor enviou para observar a terra. Queria ler o nome dessas 12 pessoas, querido. Eu te confesso que fiquei triste quando eu li esses nomes, pastor Adonai. Como seremos lembrados? O texto fala o nome deles e quem eram os seus pais. O texto diz assim, o nome dos 12 príncipes em Números 13: Safate, filho de Ori; Gigeal, filho de José; Oséias, filho de Num; Palti, filho de Rafu; Gadiel, filho de Sodi; Gade, filho de Suzi; Amiel, filho de Gemali; Setu, filho de Micael; Nabe, filho de Votsi; Jeuel, filho de Maqui; Caleb, filho de Jefoné; e Josué, filho de Num. 10 nomes a Bíblia cita, queridos. Esses homens adentraram a terra prometida. Todos estavam debaixo da mesma promessa. Todos estavam desfrutando das bênçãos do Senhor. Desde quando os tirou da escravidão, eles eram escravizados no Egito, trabalho pesado, né? Ali humilhados, e agora o Senhor os conduz. E agora todos eles debaixo da mesma promessa. Todos passaram pelos mesmos obstáculos no deserto. Mas 10 deles, queridos, se sentiram inferiores, ficaram com medo. 10 deles, pastor Adonai, quiseram voltar ao tempo de outrora, quiseram voltar ao cativeiro. 10 rejeitaram a bênção, a terra que Deus nos havia prometido. O nome deles está citado aqui, querido. O relatório dos 10, eles pensam que aqueles povos eram muito mais fortes do que eles, e eles que eram insignificantes. Vejam o relatório que eles fazem. Eles foram observar se a terra era boa, se a terra era produtiva, e eles viram que tudo isso, que a terra era extraordinária. Mas eles trouxeram um relatório, eles dizem assim: mas nós também vimos que ali tinha gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, a Bíblia diz. E éramos aos nossos próprios olhos, eles estavam dizendo assim, nós nos víamos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles estavam dizendo assim, nem Deus pode com eles. Eles estavam dizendo, eles são muito grandes. Eles enxergaram que eles eram muito maiores do que eram, e que eles eram muito menores do que eram. Eles se enxergavam como gafanhotos. Imagina um gigante pisando num gafanhoto. Assim eles enxergaram. Assim eles trouxeram essa mensagem para o meio do povo, e o povo começou a chorar, e o povo começou a se rebelar contra Deus, contra Moisés. Apenas 2 deles, querido, de todos aqueles nomes que eu citei, Josué e Caleb. O relatório deles é o seguinte: eles são fortes, mas Deus do nosso lado, eles são como pães para nós. Eles vão dizer assim, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Eles gritam, queridos, Josué e Caleb, eles levantam a sua voz contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pães os podemos devorar. Está lá em Números 14, e ele vai dizer no final assim, o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Queridos, essa frase devia ficar no seu coração. Ele diz assim, não tenham medo desses gigantes que vocês estão falando aí, porque o Senhor está conosco, não tenham medo deles, que com o Senhor, eles para nós são como pães. Sabe as muralhas de Jericó, aquelas muralhas gigantes? Nós sabemos que elas ruíram só pela presença do Senhor. Eles só marcharam naquela ocasião. Querido, eu quero te dizer que o Senhor está conosco. Não tenha medo de se posicionar como homem e uma mulher de Deus. Não tenha medo. Muita gente tem medo. Muita gente é agente secreto em casa ou até mesmo no seu trabalho. Não tenha medo. Josué disse, não tenha medo, o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Não tenha medo, querido, de avançar. Não retroceda. A Bíblia fala que nós fomos
resgatados, né? Nós somos tirados do império das trevas e fomos colocados, né, no reino da luz do Filho do seu amor. Egito representa isso, império das trevas. Terra de Canaã representa a presença de Deus. Nessa caminhada eles passaram por um período no deserto, e o Senhor fala que esse tempo foi um tempo precioso que Deus viveu com eles, para Deus capacitá-los. Por causa dessa visão, queridos, que esses homens tinham dele. Qual é a visão que você tem de você? Presta atenção. Eles olhavam para si mesmos e se enxergavam como gafanhotos. Queridos, nós sabemos que as Escrituras nos dizem que esses 10 homens padeceram imediatamente naqueles dias ali. E nós sabemos, querido, que 40 anos eles padeceram no deserto. Um ano para cada dia que eles ficaram na terra prometida. Ficaram 40 anos, 40 dias andando pela terra prometida. E agora ficaram 40 anos no deserto. Uma geração inteira pagou um alto preço, porque esses homens ficaram com medo. Mas aqueles dois, lembra daqueles dois, Josué e Caleb? Aqueles dois aproveitaram muito esse tempo difícil que viveram. Não sei como é que você tem vivido o seu tempo. Os 10 se viam como gafanhotos. A Bíblia vai dizer em Hebreus 3,19: assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A Bíblia vai dizer que eles não entraram na terra prometida por causa da sua incredulidade. Muitas vezes, queridos, nós não estamos desfrutando das bênçãos do Senhor por causa da nossa incredulidade. A Bíblia diz que Josué e Caleb, esses desfrutaram de todas as bênçãos que Deus tinha na terra prometida para eles, porque eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que o Senhor, na vida deles, eles eram fortes, e eles desfrutaram de todas essas bênçãos. Nós sabemos que todos esses homens não desfrutaram de nenhuma daquelas bênçãos que o Senhor tinha preparado para cada um deles. A Bíblia vai dizer que pela fé, Moisés abandonou o Egito. Moisés teve que fugir do Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés não fugiu de lá simplesmente porque estava com medo do faraó, do rei. Mas não, Moisés, ele permaneceu firme como vê aquele que é invisível. Ele sabia que Deus tinha algo grande para fazer na vida e através da vida dele. A Bíblia diz: como imaginamos em nossa alma, assim nós somos. Como é que você se enxerga? Como você se vê? Ah, pareço fraco e sem fé. É isso? É assim que você se vê? Estou fraco, sem fé. Como você tem enxergado? Eu fico pensando quando Moisés, o quanto ele foi importante na vida daquele povo, e principalmente na vida de Josué, que foi aquele que o sucedeu. Quem lê o livro de Êxodo, Números, vai ver essa história muito bem ali explicada. Eu fico pensando, quando Josué, ali, aquele que trouxe aquele relatório, crendo que o Senhor era com eles, eu fico pensando quando, em uma das batalhas, alguns anos depois agora, que eles iam ter que ficar mais um grande tempo no deserto, e uma das batalhas contra os amalequitas, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte com Arão e Ur, e disse para Josué descer a peleja contra os amalequitas com seus homens valentes, com aqueles homens corajosos. E Moisés lá no monte, a Bíblia diz que enquanto ele orava a Deus com as suas mãos estendidas, Josué prevalecia lá embaixo. Mas quando os braços de Moisés estavam cansados e ele baixava as mãos, Josué perecia na luta lá em Arão, e eles escoram o braço de Moisés, e Moisés fica com o braço estendido até o fim da tarde, e eles vencem aquela batalha lá embaixo. Agora eu queria te chamar para uma observação. Se coloque no lugar de Josué. Josué, querido, sabe que a maior parte da vida dele ali no deserto, o lugar que ele mais gostava de estar é perto de Moisés. Moisés entrava na tenda, ele ficava na porta. Ele sabia que o Deus na vida de Moisés era o Deus na vida dele. Mas naquele tempo Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Eu fico pensando que ele olha lá para cima, ele vê o líder dele com as mãos levantadas, Deus agindo, e eles lutavam e eles venciam. Daí a pouco ele olha para cima, o líder dele está cansado, com os braços caídos, e ele começa, não sei se ele estava, eu não vejo dúvida, mas eu fico pensando assim, ele se sentia fraco. Será? O que está acontecendo com o meu líder? Está fraco? Queridos, já pensou?
o pai, uma mãe, fracos espiritualmente. Já pensou, querido? A Bíblia diz que enquanto eles estavam com as mãos levantadas, muita gente desanima no meio da caminhada, porque vê os seus filhos em alguns momentos da sua caminhada um pouco desanimados, um pouco rebeldes. Quer saber da coisa? Também não vou mexer com esse negócio de igreja mais não. Pensa, o negócio não é igreja, querido. O negócio é que você, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo que habita em você, quando a presença do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é na sua vida, ela também é na sua casa. A sua casa continua sendo terra santa, sabia, querido? A sua casa continua sendo terra santa. Você não pode retroceder. Você tem que fazer como Josué. Não tenha medo, porque Deus é conosco. Não tenha medo, porque Deus é conosco. E é Ele que vai mudar essa história. E eles continuaram firmes, andando com o Senhor. Então nessa batalha, Josué ali, nós sabemos que ele venceu. E eu fico pensando que todos os dias da vida de Josué dali em diante, Nilo, acho que todas as batalhas que ele lutou, ele deve ter gritado assim: o Senhor está conosco, não tenham medo, e vamos. O Senhor está com você, querida, não tenha medo. O Senhor está com vocês, não tenha medo, Mateus. Não tenha medo deles, ele diz assim. Não tenha medo daqueles gigantes que parece que os irmãos aqui acabaram de dizer que são gigantes e nós como gafanhotos. Não são nada, eles são como pães. Nós podemos vencer essa batalha, queridos, em Cristo Jesus, com o Senhor em nossa vida. E eu quero te desafiar: lute pela sua família, querido. Lute pela sua família. Quer uma orientação? Ore dentro da sua casa. Fui no velório de um pastor aqui nessa cidade, um pastor muito amado nessa cidade, e vi seu neto um dia falando. No dia do velório dele, o neto pediu a palavra e disse assim: tem uma coisa que eu guardo no meu coração do meu avô. Sempre que nós acordávamos para ir para a nossa aula, todas as manhãs para ir para a aula, 6:30 da manhã, nós sabíamos que meu avô naquele horário, ele já tinha orado, feito a sua devocional, ele já tinha orado junto com minha avó, e quando nós saímos, nós botávamos o ouvido na janela. Todos os dias naquele horário, ele estava intercedendo por nós. Querido, terra santa, querido, ele só está orando, ele nem sabia, eu acho que ele nem sabia disso, e os meninos confidenciaram isso naquele dia lá. Seus filhos te veem orando? Seus filhos sabem que você está aqui? Seus filhos sabem que você jejua por eles? Seus filhos sabem que você se alimenta da palavra para estar forte por causa deles? Querido, Josué, a Bíblia diz que enquanto as 12 tribos, quando eles entraram na terra prometida, enquanto a última tribo não tomou posse da sua terra, ele não parou de lutar. Deus estava com eles, querido, mas Ele queria que todos estivessem bem, e não apenas Ele. Finalizando, quando olho para as nossas células, que Deus nos deu uma missão, e eu sei que ela passa por nossas células, ela passa pelas reuniões nos nossos lares, e eu creio, em nome de Jesus, que essas poucas células que hoje alguns podem achar poucas, eu não acho, eu acho que nós temos um bom número, que elas possam se multiplicar, discípulos e discipuladores vão se multiplicando. Muitos, queridos, ainda não entraram na visão, muitos ainda não compraram essa ideia, dos dias de hoje, porque talvez acham que é um trabalho pequeno, porque acham que talvez na célula é um trabalho muito pequeno. O trabalho grande é estar na igreja pregando, o trabalho grande é estar evangelizando. A Bíblia diz assim, Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E 2 Coríntios 10:13, Paulo vai dizer também: nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que estende até vocês. Paulo está dizendo assim: olha, eu sei que tem um limite que Deus demarcou para nós, e nós só vamos até Ele. Ele fala até vocês. E é interessante, querido, que esse limite vai aumentar a partir do momento que você também for. Esse limite veio até mim, agora Deus me dá um limite, que te dá um limite.
Pensa numa internet, é uma teia, já viu? A internet é uma teia, né? Ela se conecta para todo lado. Se você corta um cabo, ela perde a conexão. Assim deve ser na nossa vida. Então muitos se acham que precisam estar num patamar muito mais alto. E os dias vão passando, os anos vão passando, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas não tomam posição e não vão usufruindo das bênçãos do Senhor. Como nós estamos vendo nesse texto, eu não sei qual é a sua história, a idade não importa. Moisés tinha 80 anos. Outros já se acham inferiores. Outros já se acham inferiores. Eu não posso ajudar vocês não, eu sou muito humilde, sou muito simples. Eu faço uma pergunta nessa manhã: você conhece alguém que é humilde? Sim ou não? Quem conhece alguém que é humilde? E eu faço mais uma pergunta. Agora eu te convido a perguntar para o seu irmão aí do lado. O irmão não precisa responder. Pergunta para ele: você é humilde? Não precisa responder. Porque se ele falar assim, eu sou muito humilde, você vai pensar assim, não é nada, ele está falando que é, então ele não é. É ou não é? Mas se ele falar assim, eu sou humilde, ele está falando a verdade. Humildade, que ele não quer dizer inferioridade. Sabia que Jesus nos ensina a ser humildes? O que Jesus nos ensina na sua palavra? Ele diz assim, Jesus vai nos ensinar. Jesus vai dizer, opa, fugiu aqui minha... Só um minutinho. Jesus vai dizer assim, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a nossa alma. Se Jesus é humilde, agora eu te pergunto, você acha que Jesus era fraco? Humildade não tem a ver com fraqueza, não é isso? Nós entendemos muito bem, mas tem muita gente, mas eu sou muito humilde. Humildade não tem a ver com fraqueza, pelo contrário, né? Nós nos tornamos fortes quando o Senhor está conosco. E Jesus não era fraco, Jesus era manso e humilde de coração, porque nós sabemos que humildade, querido, é uma dádiva. Humildade é uma bênção, né? Fala da dependência. Josué e Caleb, eles eram humildes. Os outros não eram humildes, os outros confiavam em si mesmos. Aquele que confia no Senhor, querido, ele é humilde, porque ele fala para todo mundo assim. Sabe essas bênçãos que eu tenho experimentado na minha vida? Querida, ela não vem de mim, ela vem de Deus. Agora sabe o outro? Valeu a pena. Eu estudei, ou eu fiz isso, eu trabalhei e eu conquistei. Verdade, você conquistou. Eu conquistei, mas porque Deus me abençoou. Eu fico vendo minha caminhada desde a minha conversão até hoje. Querido, é uma história linda que um dia eu quero contar o testemunho para você. Se você já for no encontro com Deus, lá eu conto para você, em nome de Jesus, né? É interessante que Jesus vai dizer assim, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus estava sempre mostrando de onde vinha a sua humildade. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus era dependente do Pai, que não tem nada melhor do que ser dependente do Pai. Assim era Josué, Caleb, Moisés e toda aquela geração abaixo de 20 anos, que cresceram ali no deserto e que entraram na terra prometida. Humildade então não é depreciação, não é fraqueza, não é mediocridade, não é ser fraco ou ser rebaixado. Humildade é uma dádiva. E esses homens, nós sabemos que eles eram fortes e corajosos. Eu sei, mãe, que você é forte e corajosa. Eu sei, pai, que você é forte e corajoso. Eu sei que se você chegou até aqui hoje, porque você é forte e corajoso. E você precisa de aprender que a Bíblia diz que você é forte e corajoso, e você é forte e corajosa. Filho, também eu sei que você é forte e corajoso. Talvez você está aqui, seus pais ainda não estão, mas continue perseverando, porque você é forte e corajoso. É interessante que quando Josué, ali depois então dos 40 anos no deserto, entrando na terra de Jericó, ele vai chegando, ele vê um homem ali com a espada desembainhada, ele pergunta, você é dos nossos? Ele vai dizer assim, não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse,
que diz o meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué assim: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Agora era a vez do discípulo, querido. Na nossa caminhada é assim, ó. Deus tem um propósito que é eterno, querido, que é alcançar os confins da terra. Nós estamos falando desses textos aqui, querido, de aproximadamente 4.000 anos atrás. Deus estava ali gerando aquele povo ali no deserto. Deus precisava que aquele povo se posicionasse. Deus tinha uma missão, querido, que era que Jesus viesse. Deus tem uma missão, que é Jesus voltar para buscar a igreja dele. Deus teve uma missão através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Agora ele chama Moisés, caminha com Moisés, e Moisés morre, aparece Josué, e Josué vai seguindo, e vão vir ali, né, os juízes, depois vão vir ali os profetas, e nós sabemos que vai vir até Jesus, e vão vir os discípulos, vai vir a igreja, chega até aqui, o projeto do Senhor continua, nós nascemos, nós vivemos, nós vamos morrer, e o projeto de Deus vai continuar, ele vai passando por gerações. Assim é o propósito do Senhor. Você precisa de entender que você faz parte de um plano muito maior do que aquilo que você pode pensar ou imaginar, que foi maquinado e projetado por Deus. Portanto, agora chegou a vez de Josué. Josué agora liderava o povo. Moisés estava morto, acabaram de atravessar o rio Jordão, iam tomar a primeira cidade, que era Jericó, e ele com seu povo agora confiante: não tenham medo, o Senhor é conosco. E quando ele chega agora, querido, para a maior luta que eles iam ter na vida deles, que era Jericó, a cidade mais fortificada e o exército mais poderoso, quando eles chegam para lutar essa guerra, está lá o príncipe do Senhor com a espada desembainhada, esperando por eles. Mais uma vez o Senhor, o general de guerra. Sabia que o nosso general é um general de guerra? Sabia que o nosso Deus é esse general de guerra? Esse príncipe, esse general de guerra que estava lá, sabia que ele está aqui nessa noite, nessa manhã, querido? Ele se faz presente aqui. Por isso, quando você tira as sandálias dos seus pés lá na sua casa, metaforicamente falando, você precisa entender que esse general de guerra está lá na sua casa, querido. Ele está lá porque ele tem um plano, ele tem um projeto na sua e através da sua vida. Ele falou para Josué assim: tira as suas sandálias. A Bíblia vai dizer que Josué tirou e se prostrou em terra, querido, diante dele. E ali nós sabemos que 25 anos se passaram daquele dia, aproximadamente, até que todos tomassem posse da terra. Josué passou, querido, nessa época, mas provavelmente mais 25 anos. Eu imagino que Josué, quando ele termina toda essa caminhada com o Senhor, ele já estava próximo aí dos seus 90, 100 anos de idade. E sabe o que ele vai dizer lá no final? Lá no final, se você for ver lá em Josué 24, 15, no finalzinho da história dele, ele vai dizer a coisa mais linda que eu acho do mundo. Ele vai dizer assim: olha, queridos, cuidado com o Deus que vocês têm servido. Vocês estão adorando o ídolo que seus pais adoraram lá no deserto. Abandona isso. Ele está falando assim: vocês andam numa terra santa, era mais ou menos isso. Ele vai dizer assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Laura, eu achei isso mais maravilhoso do mundo. O homem está com quase 100 anos. Ele não está dizendo assim: eu e minha casa servimos a vida inteira ao Senhor, por isso estamos aqui. Não, ele está assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava falando assim: enquanto eu estiver nessa terra eu vou lutar. Enquanto eu estiver nessa terra eu vou ganhar todas as batalhas, porque o Senhor é comigo. Ele está falando: não tenham medo deles, porque o Senhor é conosco. É isso que ele está falando. Ele está assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já bem velho, que depois de várias conquistas. Eu não sei qual é a sua história, e eu queria finalizar. Muita gente não toma posse verdadeiramente das bênçãos que Deus tem para ele, porque não se conhecem verdadeiramente, não sabem o que as Escrituras dizem a seu respeito. Tem uma história rapidinho que eu finalizo com ela. Um homem achou um filhote de águia, acho que todos os irmãos conhecem, e ele pega esse filhotinho de águia, leva para o seu quintal e cria ele junto com as suas galinhas. Então o filhotinho de águia cresce junto com as galinhas desde pequeno, e ele vive a vida inteira pensando que é galinha. Ele era uma águia, e ali ele dava aqueles voos curtinhos ali, ficava comendo por ali, e um dia um visitante chega e fala: e essa águia no meio das galinhas? O cara fala: não, ele não é águia, não, ele é galinha. Não, é águia. Não, ele é galinha, ele já aprendeu com os outros aí, ele já aprendeu que ele é galinha. Aí esse homem pega ele e joga para cima assim, ele dá um voozinho raso e cai de novo. Aí ele leva ele para um lugar um pouquinho mais alto e joga assim, ele dá um voo
Ele fala, quer saber de uma coisa? Levou ele na beirada de um penhasco, bem alto, e lançou ele lá de cima, assim. Aí ele começou a dar aquele voozinho bobinho assim, mas aí, querido, ele começou a perceber a essência que Deus já tinha colocado no coração dele, né? Que ele não era galinha, coisa nenhuma, que ele era águia, para dar voos altos e longos, e ele sai voando, e dizem que a visão é a coisa mais linda, né? Da águia voando, assim é mesmo, quem gosta de apreciar, e ele sai voando. Agora ele fala para o cara, tá vendo? Ele não é galinha, coisa nenhuma, ele é águia. Quem que você é você? Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? E finalizo aqui, presta atenção. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Sou uma nova criatura. Efésios 4,24, fui criado em justiça e santidade. Romanos 8,16, sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Apocalipse 5, sou rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5,21, sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 28,8, sou abençoado em todas as coisas, onde ponho a minha mão será abençoado. Romanos 8,37, em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Mateus 5,13, sou sal da terra e luz do mundo. Pedro 2,9, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios 2,22, sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16, sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim. Salmo 28,6, o Senhor ouve as minhas súplicas. 1 João 4,4, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Romanos 8,1, não existe nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei e sim da graça. Colossenses 1,13, me libertou do poder das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salmo 34,7, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. 2 Coríntios 3,17, no Espírito do Senhor eu tenho toda a liberdade. João 10,10, me deu vida e deu em abundância. E Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem é você? Você conhece essas verdades a seu respeito, que estão aqui, querido?